de 2ª Carta aos Coríntios, capítulo 5, verso de número 17. 2ª Carta aos Coríntios, capítulo 5, verso de número 17. Quem aqui já gravou esse texto? Levanta a mão assim. Eu vou chamar você não, fique em paz. É porque o pessoal não levanta a mão com medo, assim, não, vem cá que você falar, não, vou te chamar não, fique em paz. Mas, como eu falei semana passada, esse foi um dos primeiros textos na Bíblia que eu gravei e fiz desse texto a minha oração e um princípio realmente para a minha vida. Eu coloquei isso, eu falei, caramba, é muito bom a gente poder ser ministrado pela palavra de Deus e ser transformado por ela, amém? 2ª Carta aos Coríntios, capítulo 5, verso de número 17, ele fala assim: assim que, se alguém está em Cristo, quantos estão em Cristo aqui essa noite? A Bíblia diz, nova criatura é. Vira para o seu vizinho e fala assim, você é nova criatura. Diga assim, as coisas velhas já passaram. Diga, e tudo se fez novo na sua vida. Dê um aplauso ao Senhor bem forte essa noite, aleluia. Irmãos, existe uma doutrina muito difundida hoje, em alguns lugares, que se chama, no meio teológico, ela é chamada de universalismo. Alguém aqui já ouviu falar sobre isso? Universalismo, ele prega que no final da história, no final das contas, todos igualmente serão salvos. Algumas vertentes até ensinam e pregam que no final de todas as coisas, até o diabo e todos os anjos caídos, eles seriam reconciliados. E se todos, fossem salvos, independentemente, eles presumem o quê? Então todos são filhos de Deus. Só que na verdade, todos são criaturas de Deus. Quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor, nós deixamos de ser criatura e passamos a ser filhos de Deus, amém? Quantos filhos de Deus nós temos aqui? Mas se esse ensinamento estivesse correto, todo o sofrimento que Jesus ele passou na cruz, toda a agonia, a morte dele, seria em vão. Se esse ensinamento estivesse certo, todo o trabalho da igreja de pregar o evangelho, de anunciar as boas novas a toda criatura, não faria sentido nenhum. Porque se no final todo mundo vai ser salvo. E por isso que o apóstolo Paulo, ele afirma aqui nesse texto, que se alguém está em Cristo, essa pessoa agora, ela é uma nova criatura. Então fica subentendido que algumas pessoas vão estar em Cristo, outras pessoas não vão estar em Cristo. Então, quando nós estamos falando aqui para você de uma nova vida em Cristo, de uma nova criação, de uma nova vida, é porque nós acreditamos no poder do Evangelho para transformar a vida da pessoa, amém? Então a pergunta talvez que você deve fazer para mim é, pastor, e como saber se eu sou uma nova criatura? Como ter certeza de fato que eu nasci de novo? Porque assim, não existe como você ficar andando por aí e você ficar rotulando. Aquele ali nasceu de novo, aquele ali não nasceu de novo. Aquele ali é uma nova criação, aquele ali não é uma nova criação. Não tem como você fazer isso. Mas a Bíblia nos ensina. E o que eu vou falar para você aqui hoje nos fala de algumas evidências que pode trazer uma evidência muito clara se você é uma nova criatura ou não. E pode ter certeza que essas
características, elas acompanham a vida do Filho de Deus. Sabe qual é esse primeiro sinal da nova identidade em Cristo? É a libertação do pecado. Diga comigo assim: a libertação do pecado. De maneira geral, o mundo aí fora, ele pensa o quê? Que a conversão a Cristo é uma proibição de muitas coisas, de você tirar a liberdade da pessoa, de que ela não pode fazer isso, de que ela não pode fazer aquilo, de que ela não pode fazer aquilo outro, e coloca os crentes em um mundo de proibições. É assim, irmão? É não, eu sou livre. Quantos aqui são livres, amém? Mas esse é um pensamento totalmente equivocado do mundo. Você participa de uma festa de crente, tem alegria, não tem alegria? Tem bebida? Não tem bebida, mas tem alegria. Você participa de uma festa no mundo, para ter alegria, eles acham que eles têm que beber. E aí eles bebem, eles se alegram até demais, e aí faz o que não deve. Mas para nós crentes, nós vivemos essa liberdade, amém? Porque assim, porque a luz da palavra, né? Deus, ele nos chamou para a liberdade. E o novo nascimento é essa carta de alforria de pecado que você cometia lá fora, de todas as coisas que você fazia de errado lá fora. Então em Cristo, quando você chegou em Cristo, quando você começou a caminhar, sabe o que aconteceu? A liberdade de Deus entrou na sua vida. Você é livre para fazer todas as coisas. Você é livre para beber, mas é livre também para não beber. Mas quem é preso, ele não tem essa liberdade. A liberdade dele, que na verdade não é a liberdade, que é a escravidão, somente é a bebida. Mas a Bíblia diz, lá em João capítulo 8, verso 36, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quantos foram livres aqui de todo o pecado, de toda a condenação? Diga eu sou uma nova criatura. Diga, para a liberdade foi que Cristo me libertou. Então, a liberdade que o mundo prega, ela é o que? Ela é uma falsa liberdade. Eles acham que eles são livres, porque quando uma pessoa ela mergulha no pecado, o que ela se torna? Ela se torna escrava, ela se torna prisioneira do pecado. Vem cá, Júnior, rapidinho, vem cá, corre aqui. Ela se torna prisioneira do pecado. É como se ela entrasse numa lama, é como se ela entrasse numa areia movediça, e toda vez que ela tenta se mexer, ela afunda mais. Eu trouxe aqui para você uma ilustração. Vou fazer com esse barbante aqui, aproveitar que o Júnior é um homem forte. Vamos supor que esse barbante aqui é os pecados que as pessoas cometem lá fora no mundo. Um só, às vezes, é fácil de arrebentar. Arrebenta aí, Júnior. Arrebentou? Agora, vira para mim aqui, faz assim. Vamos supor, ok, as pessoas lá fora, elas vivem pecando. Então, para elas, uma mentirinha de vez em quando não faz mal a ninguém. E aí, sabe o que vai acontecendo? O diabo vai amarrando a vida dela, vai enrolando ela. Aí ela pensa assim, hoje está calor, é só uma bebedinha, assim, ó, só uma bebida, não faz mal para ninguém, não vou me embriagar. Só que ela já está presa. E aí o diabo, ele vai o quê? Enrolando a vida dela. Aí ela pensa assim no trabalho, estou aqui trabalhando, ninguém está me vendo, se eu levar isso aqui escondido de alguém, não tem problema. Aí o diabo vai, só enrolando a vida dela.
Aí ele pensa assim: esse site aqui, pornográfico, não tem ninguém vendo. Só eu entrar aqui só por curiosidade rapidinho. E o diabo está só enrolando a vida das pessoas lá fora. Meu casamento está chato demais, meu casamento está muito ruim. Conheci uma pessoa nova agora, e essa pessoa é sensacional. Aí ele trai, e o diabo vai só. Agora, ele não consegue mais sair. Por quê? Porque agora ele está escravo. Então, aonde que o diabo quiser que ele vá, ele vai ser carregado, ele vai ser levado. Tenta aí arrebentar. Tenta, força, então, tu arrebenta. E então, é nessa hora que a Bíblia diz que se o Filho, pois, vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A Bíblia diz que o diabo ele veio para roubar, matar e destruir, mas Deus ele veio para que tenhamos vida e vida em abundância. E o que Deus fez? Ele enviou Jesus. Para quê? Para desfazer todas as obras do diabo sobre a sua vida. E ele vai lá, e ele na cruz do Calvário, ele paga aquele preço, e ele te liberta para a glória do Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Amém? O Filho de Deus, quando ele foi livre do pecado, ele foi arrancado dessa areia movediça, ele foi tirado, ele foi resgatado, ele foi redimido. Então não existe mais uma prisão do pecado sobre a sua vida. Você é livre, você tem liberdade. A partir de agora, o que espera para você? Uma nova vida. E agora em Cristo, tudo vai se fazer novo. Tudo vai se fazer novidade de vida para você. Então, ou seja, muita gente lá fora, ela prega o quê? Não, a graça, ela nos tira e nos põe em uma prisão, que aí a gente não pode fazer muita coisa. Porque, irmãos, tem muita gente que fica preocupada que se a gente pregar a mensagem da graça, nós vamos estimular alguém a cair no pecado. De maneira nenhuma. Porque a Bíblia diz, lá em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 56, o aguilhão da morte é o pecado. A força do pecado é a lei. É muito estranho quando alguém escuta a mensagem da graça, ela nunca vai ser atiçada para o pecado. De maneira nenhuma. Ela vai ser atiçada para a liberdade. Porque a lei te leva a cometer o pecado. Por quê? Porque às vezes, quando você fala assim, olha, não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro, você está realmente colocando uma restrição na pessoa. E quanto mais você fala não pode, não faz, não pode, a pessoa ela é teimosa em fazer. Você conhece alguém assim? Não olha para o lado, pelo amor de Deus, não olha. Porque assim, o apóstolo Paulo, ele está falando que quanto mais você tenta proibir uma pessoa de fazer algo, mais ela é atiçada a fazer. Por quê? Essa é a força da lei. Nós não vivemos assim no Evangelho. Nós não vivemos assim debaixo da graça. Na verdade, se uma pessoa ela quer viver no pecado, o que você tem que fazer? Você tem que amarrar ela dentro de casa? Você tem que botar ela trancada? Não, deixa ela viver a vida dela. Você tem que deixar, porque se nós pregamos a graça, a pessoa, ela pode fazer o que ela quiser. Mas pode ter certeza que os sinais de novo nascimento vai ficar claro ou não. Então, eu desafio você hoje aqui. Você é livre para você fazer o que você quiser.
Se você sente a vontade, vá, faça o que você precisa fazer. Mas se de fato você nasceu de novo, a Bíblia diz que uma vez que você foi liberto daquele pecado, você nunca mais vai voltar para aquele pecado. Amém, irmãos? Porque tem líderes que eles querem fazer o quê? Eles querem amarrar as pessoas. Eles querem proibir as pessoas de serem o que elas querem ser. Homossexualismo, adultério. Eles querem proibir, irmão. Nós não temos o poder de proibir ninguém. Hoje, eu quero falar para você como que funciona. Deus, Ele não age dessa forma. Deus, Ele te dá a liberdade. Ele dá para você o livre-arbítrio. Ele não colocou você na terra e colocou assim, olha, você vai fazer só isso. Não, você tem a oportunidade de fazer o que é certo e o que é errado. O ímpio lá fora, ele não tem o livre-arbítrio a respeito da salvação. Ele não tem. Mas em relação a todas as outras coisas, ele tem. Se ele viver uma vida no pecado, foi uma escolha dele. Mas agora, eu e você que nascemos de novo, nós temos a escolha que o Senhor uma vez nos libertou, para sempre nós estaremos diante dele. Amém, querido? Sabe por quê? Como que Deus age? Olha o que o apóstolo Paulo, ele respondeu à igreja em Roma. Ele fala assim, Romanos capítulo 1, verso 24 até o 26. Por isso, Deus entregou tais homens à imundície, pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu próprio corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, olha o que o texto fala. O Senhor os entregou. Não foi eu, não é você, não é o seu líder de célula, é o próprio Senhor os entregou. Os entregou Deus a paixões infames. Por quê? Porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro lado, contrário à sua natureza. A Bíblia diz que há um juízo muito severo para aquelas pessoas a qual elas vivem no pecado e de fato ninguém é capaz de impedi-la. O pai não é capaz de impedir, o marido não é capaz de impedir, nem mesmo Deus é capaz de impedir alguém. Por quê? Porque se Ele mesmo tem o poder de mudar a vida de alguém, mudar a vida da pessoa, se Ele permite, essa pessoa, ela vai andar por caminhos que ela não vai ter mais opção. Porque nós fomos alcançados pelo Senhor. Você foi alcançado pelo Senhor. Uma vez que você foi alcançado, Deus, Ele te libertou para que você pudesse viver nessa liberdade em Cristo Jesus. Agora, aqueles outros que estão lá fora, Deus, Ele dá espaço. Deus deixa com que o momento deles possam chegar. Para quê? Para que eles de fato possam reconhecer ao Senhor. Mas o crente, ele não vive na prática do pecado. Por quê? Porque ele foi alcançado pelo Senhor. O crente, não é que ele não vai pecar nunca mais, ele peca. Mas quando ele peca, sabe o que acontece com ele? Ele perde a paz. Ele peca e ele vê assim, caramba, poxa, não era para mim ter feito isso. Eu errei. Ele vai para o Senhor, ele se arrepende, porque ele vê que é uma vida que não vale mais a pena. Ele se sente mal. Ele, naquele momento ali, ele volta correndo para o Senhor. Então, por isso que nós, como pastores, discipuladores, líderes,
nós não temos o objetivo de ficar vigiando a sua vida, o que você está fazendo, aonde você está andando. De maneira nenhuma, não. A Bíblia diz que você tem o Espírito Santo dentro de você, e Ele que vai te ensinar todas as coisas. É Ele quem vai te conduzir. Então nós não vamos colocar um vírus espião no seu computador para saber qual site você está acessando, o que você está vendo às madrugadas da noite no seu celular. Não, a gente não vai fazer isso. A gente de maneira nenhuma vai colocar um GPS em você, no seu carro, para ver aonde você está indo, que hora você está chegando, por qual caminho que você tem andado. Não, de maneira nenhuma, porque você é livre para viver na liberdade que o Senhor te criou. Amém, querido? Veja se nós vamos colocar um Big Brother lá na sua casa, cheia de câmeras. Não vamos fazer isso não, porque às vezes a gente prega aqui em cima e no final do culto vai dizer: pastor, o senhor falou tudo que estava acontecendo lá em casa, será que o senhor está vendo o que está acontecendo? Não, é Deus mesmo que vai falando, vai revelando. Para quê? Para que você tenha oportunidade de constranger o seu coração e mudar de vida, ter uma experiência maravilhosa. Amém? Então cada vez que o crente ele vive de acordo com a sua natureza, né? Ele vive como um porco. Um porco quer sempre o quê? Ele quer sempre a lama. Se um homem, uma mulher for viver a sua vida de acordo com a sua natureza caída, mundana, ele vai viver na lama, ele vai viver sujo. Mas agora, se como o apóstolo Paulo mencionou aqui, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Ele vai ser transformado, ele vai ser mudado, ele vai ser uma nova criação e uma nova criatura para a glória do Senhor. Amém? Porque, irmãos, tem coisas que não tem como você ficar lutando, porque assim, tem pessoas que ela chega em um ambiente que está sujo, ela fica incomodada, porque ela é uma pessoa que gosta de limpeza. Ela chega ali, ela se sente mal, ela fala assim: caramba, tem que arrumar isso aqui. E aí ela começa a arrumar, começa a organizar, porque a natureza dela é uma pessoa limpa, é uma pessoa limpinha. Mas aquela pessoa que chega ali naquele ambiente, que está tudo sujo, tudo fora do lugar, e ela nem esquenta, por quê? Porque a natureza dela é aquela ali. A nossa natureza, ela foi arrancada e foi colocada em nós a nova natureza de Deus. Você, a partir de agora, é filho de Deus. Você nasceu de novo. Então, hoje, quando você pecar, não é porque você quer, é porque às vezes a natureza grita, mas o Senhor, Ele está de braços abertos para você. É só você ir correndo para Ele, e no momento que você for correndo para Ele, Ele vai te abraçar e vai te receber de todo o coração. Amém, querido? Porque o pecado, ele traz o quê? Desconforto. Ele mexe com a sua paz. Se você peca e consegue ficar feliz pecando, isso é um sinal de que você ainda não nasceu de novo. Se você peca e continua se alegrando, existe alguma coisa de errada com a sua natureza. Hoje, eu estou convidando você a, de fato, a romper com a vida velha e viver uma novidade de vida em Cristo. Porque o novo nascimento, ele não é um processo, ele é algo que acontece instantâneo. Você nasceu de novo, você é uma nova criatura, é um ato de transformação, de mudança, de dentro para fora. Mas hoje, o que as pessoas veem é o quê? É alguém que mudou o exterior, mas o interior precisa ser mudado ainda. Mas hoje, a minha oração é para que Deus, Ele mude a sua vida. Ele transforme o seu coração e te leve a experimentar algo precioso e poderoso da parte dEle. Amém? Porque a Bíblia, ela nos traz muitos ensinamentos. E Paulo, para esclarecer aos irmãos da igreja de Roma,
ele escreve Romanos capítulo 6, verso 1 ao 14. E ele fala assim: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Ele responde: de modo nenhum. Como viveremos no pecado, nós, os que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fôssemos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em o quê? Em novidade de vida. Por quê? Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isso, que você foi crucificado com Cristo. A Bíblia diz que eu e você fomos crucificados com ele. O nosso velho homem, ele o quê? Foi destruído. Para quê? Para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos mais o pecado como escravo. Porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. Pois, quanto a ter morrido, de uma vez para sempre, morreu para o pecado. Vira para o seu vizinho e fala assim: de uma vez para sempre, você morreu para o pecado. Mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também, vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um dos membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis de pecado, você ressuscitou juntamente com ele, e hoje você é uma nova criatura. Aleluia, amém, querido? Então, depois de nós ressuscitarmos com ele, o processo agora é a mudança, é a transformação. E essa transformação foi algo que o Senhor ele aplicou na sua vida. Jesus, quando ele morreu de uma vez. Ele não ficou aos pouquinhos: eu vou morrer hoje, vou morrer amanhã, vou morrer. Não, ele morreu. E quando ele morreu de uma vez. E de uma vez que ele morreu, ele ressuscitou para a glória de Deus também. E a mesma coisa é você. Você só precisa morrer o quê? Uma vez. Porque tem gente que fica assim: pastor, eu estou morrendo. Pastor, hoje eu morri. Não, você morreu já no dia que você se converteu. O dia que você entregou a sua vida ao Senhor, você morreu e nasceu de novo, porque o pecado, ele foi arrancado de você, porque antes você era escravo, agora você é filho de Deus. Alguém pode dizer amém? Vira para o seu irmão e fala assim: hoje você não é mais escravo do pecado. Diga: hoje você é filho de Deus. Dê um aplauso ao Senhor. Segundo sinal da nossa nova identidade é a facilidade em perdoar. Existe algo que se torna muito natural na vida do crente quando ele se converte. Sabe o que é? É o perdão. Ele se torna uma pessoa perdoadora. Ela perdoa facilmente. Mas quando eu falo aqui de perdoar, eu não estou falando aqui apenas você perdoar o seu marido, a sua esposa, seus filhos, seu pai.
Pessoas que você ama, não. Eu estou falando aqui de você perdoar aqueles que te ofendem, aqueles que perseguem você. Porque assim, na sua casa, com a sua esposa, você vai perdoar ela, porque você ama. Seu marido, você vai perdoar ele, porque você ama. Mas agora, o difícil é quando você perdoar aquele que te persegue, aquele que se levanta contra você, aquele que te calunia. Então, um dos sinais mais importantes é esse aqui, é o perdão. E hoje, eu vou fazer para você agora aqui uma afirmação muito séria. Somente um filho de Deus é capaz de perdoar de verdade. Somente aquela pessoa que nasceu de novo, ela é capaz de perdoar de verdade. Por quê? Porque ela entendeu o que é o perdão. Existe uma passagem bíblica da parábola do credor incompassivo. Acredito que você já ouviu falar dessa parábola que está lá em Mateus, capítulo 18, verso 23. E ele fala que certo homem, ele tinha uma dívida. Chega um tempo que o rei, ele queria acertar contas, ele queria receber de todos aqueles que deviam. E quando ele chama esse homem não tinha como pagar a sua dívida, e ele implora para que esse rei perdoasse a sua dívida. E esse rei perdoa, e ele vai embora, e ele tem um homem também que deve a ele, e ele cobra, aquele rapaz não paga, não tem como pagar, e ele prende aquela pessoa. Está aqui, ó, Mateus capítulo 18, verso 23. Por isso, o reino dos céus pode se comparar a um certo rei que quis fazer contas com os seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. 10.000 talentos é cerca de 100 milhões de reais. E não tendo ele como pagar, o seu senhor mandou que ele, a sua esposa e seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinha, para que a dívida lhe se pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, reverenciando-se, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Então aquele senhor, daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou, perdoou-lhe a dívida. Saindo aquele homem, aquele servo, porém aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 dinheiros, e lançando mão dele, sufocava-o, agarrando o pescoço dele, dizendo: paga-me o que me deves. Então o companheiro, prostrando-se aos seus pés, rogava-lhe dizendo a mesma coisa que ele falou. O rapaz falou com ele também. Olha aqui: rogo-te, seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis dar ouvido. Antes, o que ele fez? Ele encerrou e colocou aquele rapaz na prisão, até que ele pagasse a dívida toda. Os amigos, vendo aquela situação, os seus conservos, o que estava acontecendo, eles contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que estava se passando. Então o senhor chamou à sua presença aquele servo e disse: servo malvado, não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? Indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse toda a dívida. Verso 35, ele termina dizendo: assim vos fará também meu Pai Celestial, se de coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Esse texto aqui relata essa história
daquele homem que foi severo, rigoroso. Na hora dele receber o perdão, ele implorou, ele pediu de joelho, e ele recebeu o perdão. Ele devia 100 milhões ao rei, não tinha como pagar, era uma dívida impagável, imperdoável, e o rei perdoou. Mas na hora dele perdoar, a Bíblia diz que ele, mesmo o rapaz implorando, ele não perdoou a sua dívida. A minha pergunta para você é: por que esse homem que foi perdoado de uma dívida tão grande não quis perdoar o outro? Porque ele acreditava em uma coisa. Ele acreditava que o coração dele era muito bom, que ele de fato não precisava perdoar aquele rapaz, porque o que ele faz é muito bom. Então, se ele recebeu aquele perdão, é porque ele mereceu. Se eu recebi esse perdão, é porque eu mereci. O outro que eu não vou perdoar, esse não merece o perdão. E hoje, muitas pessoas vivem dessa mesma maneira. Irmãos, é impossível para quem não nascer de novo perdoar genuinamente. Porque essas pessoas, elas são assim. Elas ficam pensando: eu não fiz nada de grave. O que eu fiz? Não fiz nada. Bobagem, bobeira isso. E elas acham que elas sempre têm razão. E elas nunca acham que foi grave o que elas fizeram. Mas a Bíblia diz que aquele que muito foi perdoado, ele tem um coração perdoador. Aquele que tinha uma dívida imensa, enorme, grande, esse sim tem um coração para perdoar a todos aqueles que os ofendem. Porque o perdão é para quem não merece mesmo. Eu e você fomos perdoados, amém? Jesus, ele pegou o nosso escrito de dívida, toda a condenação que nós tínhamos, e o que ele fez? Ele te perdoou. Ele perdoou todos os seus erros, ele perdoou todas as suas falhas. E por que você, um ser humano tão limitado, não consegue perdoar? Então hoje, eu quero dizer para você: o perdão é uma forma realmente de escravidão. E hoje, Deus, ele quer te libertar disso de uma vez por todas. Se você chegou aqui essa noite e precisa realmente perdoar alguém, liberar o perdão, essa é a hora. Esse é o tempo, esse é o momento. Porque Jesus, ele nos ensina. Ele ensina que nós devemos perdoar. Perdoar quantas vezes, pastor? Diga comigo: 70 vezes 7. Mas na verdade o padrão de Jesus é você nem se ofender. Mas já que você se ofendeu, o que você deve fazer? Perdoar. Você precisa perdoar. Olha o que a Bíblia diz em Mateus capítulo 5, verso 39. Ele fala assim: eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas se qualquer te bater na face direita, ofereça-lhe também a outra. Mas muitas pessoas escutam esse texto aqui, ela pensa o quê? Se alguém te bater do lado direito, o que você faz? Você dá na outra face, você dá do outro lado. Mas o texto não está falando sobre isso. Isso aqui, na verdade, para você compreender, você precisa realmente entender qual que é o contexto que Jesus estava contando essa passagem aqui. Porque assim, para alguém bater
na face da outra pessoa, do lado direito, essa pessoa tem que ser o quê? Tem que ser canhota, né? E naquela época, muitas pessoas eram o quê? Destras. Elas eram direitas. Então, ou seja, se eu tenho que bater no rosto de alguém, como Jesus está falando, ou eu vinha por trás da pessoa e batia assim, ou então ela de frente para mim, eu batia com a parte de fora da mão. E aí ele batia do lado direito, né? E dava o lado esquerdo. Que aí quando Jesus fala, se alguém te bater do lado direito, dá o lado esquerdo. E se alguém te fizer andar 1 milha, ande 2. Se alguém te pedir a túnica, dê a capa. Então ele fala essas coisas. Mas na verdade, quantos aqui são canhotos? Quantos aqui são canhotos? Quantos aqui são destros? Levanta a mão assim. Uau, muita gente. Então, imagina comigo a cena. Jesus, ele falando isso aqui. Que naquela época, essa aqui era a forma, sabe o quê? De você provocar a outra pessoa. Quem aqui já foi criança, na escola, era aquela questão assim, vou botar minha mão aqui. Se você bater aqui, você está chamando o outro para briga. Alguém aqui já fez isso? Então, ó, vou botar minha mão aqui, você cuspir na minha mão. Outro. Então, existem várias formas de provocação do adversário, do amigo, do inimigo, na verdade. E quando Jesus está falando aqui, ele está realmente falando em um contexto onde as pessoas, quando elas queriam provocar uma a outra, elas chegavam de frente da outra e ficava fazendo ameaças, ficava fazendo provocações. Então assim, você já discutiu com alguém quando você era a velha vida, que alguém ficou de frente de você e ficou apontando o dedo assim para você, provocando você? Ou seja, era a forma de provocar o oponente, o adversário. Então quando Jesus ele fala, se alguém, né, bater do seu lado direito, vira o lado esquerdo. Para quê? Para que você possa realmente perdoar. Então, ou seja, era uma forma que Jesus estava ensinando para os seus discípulos a quê? A não cair em provocação. E você, de fato, não revidar a afronta com que as pessoas estavam fazendo. Jesus estava falando assim, olha, se alguém te provocar do lado direito, provocar para você sair do sério, para você perder a sua paz, descer da cruz, para você fazer o que não deve fazer, não reaja, não dê ouvido à sua velha natureza, não pague o mal com o mal, pague o mal com o bem. Então Jesus ele estava falando isso, por quê? Porque na sua nova natureza, a sua nova criação a partir de agora, se alguém levantar contra você alguma coisa, o que você deve fazer? Você deve perdoar. Você deve, não se justificar, mas sim perdoar. Se alguém te provocar, você foge da briga. Mas tem gente, não, tem gente que ela é o quê? Sanguínea, esquentada. Eu conheci um rapaz que ele falava assim, pastor, agora que eu me converti, eu sou crente, mas eu não tenho sangue de barata, na minha veia corre sangue aqui. Eu falei assim, não irmão, mas nem é assim que funciona. Se alguém te bater do lado direito, você vira o lado esquerdo. Você não aceite a provocação. Por quê? Porque é isso que o diabo ele quer, que você realmente faça aquilo que a sua criação velha iria fazer. Mas hoje você é uma nova criatura. Amém? Quantos aqui são uma nova criatura? É como aquele boxeador que converteu. Camarada converteu. E aí um amigo dele chegou
chegou para brincar com ele. E aí assim, provocação é um negócio muito sério. Cuidado com o seu irmão, não provoca o seu irmão. Fala para ele assim, ó, cuidado, vigia. Provocação é um caso sério. Esse amigo dele chegou e começou assim, bater. Ah, você se converteu mesmo? Vamos ver se você se converteu. Debochava dele. E aí ele falou assim, ó, eu quero ver se você se converteu de verdade. E aí ele foi e deu um tapa assim no rosto dele. E aí o boxeador pegou, virou o lado, ele foi e deu do outro lado. Ele fechou a mão, o boxeador, e deu um soco no nariz dele. O que aconteceu? O rapaz caiu no chão, desnorteado, levantou e falou assim, ei, peraí, você não falou que nasceu de novo? Porque a Bíblia diz quando Jesus ele fala que quando alguém te bater do lado direito, você tem que dar o lado esquerdo. Ele deu os dois lados. Mas ele falou assim, mas só que Jesus não fala o que vem depois. Então o que vem depois era o soco que ele tomou. Porque assim, não testa o seu irmão. Não testa ele não, deixa ele na paz. Fica em paz. Porque perdoar é o quê? É você realmente abrir o seu coração para quê? Para aquilo que o Senhor ele já fez na sua nova vida. Amém, querido? Fala assim para o seu irmão, eu creio que a partir de hoje, eu e você vamos viver uma novidade de vida. Amém? Você pode dar um aplauso ao Senhor? Ah, pastor, mas quer dizer que quando eu perdoar eu vou esquecer tudo? Eu vou ter uma amnésia? Não, de maneira nenhuma. Você nunca vai ter uma amnésia. O perdão, né? Ele é uma decisão. Mas quando você decide perdoar, você ainda lembra. É como um ferro de passar roupa, né? Quando você decide perdoar, você está ferido, você está magoado, está chateado. É como aquele ferro que está na tomada. Ele está na tomada, ele está quente. Mas quando você decide perdoar, o que você faz? Você remove aquele ferro da tomada. Ele vai esfriar instantaneamente? Não. Ele vai demorar um tempo. Alguns mais rápido que o outro. Outros mais lento. Mas ele vai esfriar. O perdão é uma das maneiras que você precisa compreender de que você nasceu de novo. Você é aquele que foi muito perdoado. Você é aquele que estava em dívida com o Senhor. E o Senhor, Ele te perdoou. E os filhos de Deus, Ele não consegue viver sem perdoar. Ele não consegue viver com mágoa, com ressentimento, conectado a essas coisas de amargura. Não. Quem nasceu de novo, ele é alguém que perdoa. Ele é alguém que toma a decisão e perdoa. Então por isso, irmão, não lute contra a sua natureza. Porque uma vez que você se tornou de filho de Deus, a partir de agora, você deve viver de acordo com aquilo que o Senhor te chamou para viver, uma novidade de vida. Amém, querido? Então, qual que é o primeiro sinal? O primeiro sinal é libertação do pecado. O segundo sinal é que você é perdoador. Você tem facilidade de perdoar. Por quê? Você foi perdoado. Você estava perdido e você foi encontrado. O Senhor, Ele te perdoou. E você agora deve fazer o mesmo em perdoar também as pessoas. Amém? Terceiro e último sinal da nova identidade é a generosidade. Fala comigo assim, generosidade. Irmãos, tem coisas que só se aplicam
aos filhos. E uma delas é o fato de quê? De você poder cooperar, ajudar, ofertar, entregar o seu dízimo na vida da igreja. Mas pastor, por que isso? Por que disso? Porque aquele que está endividado com Deus, tudo que ele faz na tentativa de quê? De abater a sua dívida, de aplacar a ira, de quitar um pouco aquela dívida. Por isso que é muito comum você ver as pessoas lá fora no mundo que não são crentes, quando vai chegando o final do ano, o que essas pessoas começam a fazer? Elas começam a ter expressões de generosidade. Elas começam a mover o coração delas de uma maneira que não é por amor, mas é porque elas se sentem em débitos. Elas se sentem que elas precisam ser pessoas melhores. E para aplacar a ira, o que elas fazem? Elas começam a ser pessoas generosas para pessoas que não têm condição. Aí o que elas fazem? Elas começam a dar cesta básica. Elas começam no Natal proporcionar para uma família que não tem condições de ter um Natal bom, coisas, começa a dar presentes, começa a tentar aplacar a ira. Por quê? Os atos generosos que ela tem, não é porque ela tem compaixão, não, é porque ela se sente em débito e ela quer pagar por alguma coisa para que ela se sinta bem. Agora, nós como filhos de Deus, não. O ato de generosidade que você tem é porque você se sente bem já. Você é alguém que nasceu de novo, que mudou de vida. Porque lá fora, o mundo, né? Eles querem fazer o quê? Eles querem comprar a salvação, comprar o perdão. Eles querem garantir um lugar no céu de qualquer forma. Então eles acham o quê? Que se no final do ano eu fizer uma cesta básica, entregar para uma família pobre, se eu comprar presentes e dar para uma instituição de caridade que vai dar para as crianças, eu vou estar realmente tendo um lugar no céu. Mas não, eles na verdade só se encontram o quê? Em dívida. Eles estão endividados com o Senhor. Nós não, nós já fomos libertos de uma vez por todas. A Bíblia diz que todo escrito de dívida que pesava sobre mim e sobre você, Jesus, ele lá na cruz, ele pegou e ele rasgou aquele escrito de dívida. Então hoje, quando você chega com o seu coração generoso diante do Senhor, o Senhor, ele recebe, ele aceita e ele abençoa você cada vez mais e mais. Amém? Porque as pessoas lá fora, elas acham que as obras que elas fazem têm o poder de aplacar a ira de Deus. E elas tentam comprar tudo. E com Deus não é assim. A salvação não é comprada. A salvação é de graça. Você recebeu de graça a salvação. Você não precisou pagar por nada. Sabe por quê? Porque um dia Jesus Cristo, ele morreu na cruz do Calvário para pagar a minha e a sua dívida. O que eu e você temos é muito pouco diante daquilo que Deus ele pode nos proporcionar. Deus, ele é tão rico que não precisa vender. E você é tão pobre que não tem como comprar. Então a única maneira de você receber a sua salvação, sabe como que foi? De graça. Efésios capítulo 2, verso 8 e 9 fala assim: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom, é presente, você recebeu de graça, você não precisou pagar por nada. O verso 9 ele fala, não de obras, não de você entregar a cesta básica, não de você dar presente, não dessas coisas. Para quê? Para que ninguém se glorie. Hoje, eu e você
podemos nos achegar diante do Senhor com o nosso coração aberto, e Ele recebe a nossa gratidão, Ele recebe a nossa generosidade. Então hoje, a única coisa que você deve fazer é ter um coração generoso para com Deus. Porque o dia que você creu em Cristo, você nasceu de novo, a sua dívida, ela foi cancelada, ela foi apagada. Colossenses capítulo 2, verso 14, ele fala assim: tendo cancelado o escrito de dívida, que era contra nós, contra você, contra o irmão que está do seu lado, que constava de ordenanças, o qual nós era contrário, removeu inteiramente, cravando-o na cruz. Então, ou seja, na cruz, Deus ele pegou a minha dívida e a sua dívida e cravou lá. E hoje, eu e você não temos mais dívida nenhuma com o Senhor. Nós estamos quites, nós estamos quitados. Não tem nada que você possa fazer que o amor de Deus ele aumente mais sobre você. Mas também não existe nada que você faça que o amor de Deus ele possa diminuir. Então, agora, como filho de Deus, você se torna alguém generoso. Como filho de Deus, você tem um coração grato. E não só apenas um coração grato, mas alegria em ofertar, em contribuir, em fazer com que essa obra aqui avance, para que essa igreja cresça. Você tem um coração, não apenas porque você foi salvo, mas porque a sua família vai ser alcançada também. Seus familiares vão ser alcançados. E aí você tem o quê? A vida toda pela frente. Para quê? Para desfrutar daquilo que o Senhor ele deu para você de graça. Você não precisa pagar nada, porque Cristo ele já pagou. A salvação ela foi de graça. Você recebeu um presente dos céus, um presente de Deus. E você não precisa fazer nada. Tudo que precisa ser feito, Jesus Cristo, ele já fez, ele já pagou. E hoje, o que ele espera de nós é que eu e você tenhamos um coração generoso, um coração grato para abençoar a obra de Deus e a igreja do Senhor. Amém? Imagine comigo, se eu pegasse uma caixa de bombom, desse para o Felipe, desce lá para o Felipe, dei uma caixa de bombom para ele. Se ele fosse uma pessoa generosa, o que ele iria fazer? Toma, pastor, escolhe aí o bombom que você quer. Eu iria escolher logo o Prestígio, que é o que eu amo, né? Que eles são os melhores. Amo coco. Iria escolher um dos melhores. Ou Prestígio, ou Serenata de Amor, ou Ouro Branco, ou Diamante Negro. Porque o coração dele é um coração generoso. Ele recebeu, mas agora ele está me abençoando, dando para mim também. Generosidade. E o avarento, pastor, como que ele faz? Ele recebe o bombom, ele não dá nada para ninguém. Ele recebe o bombom, ele é tão egoísta que ele começa a se separar aqueles que são mais saborosos e deixa só aqueles lá por último que ninguém gosta de escolher. O torrone. Por quê? Porque ele é avarento. Olha, eu sei que às vezes chocolate não é tão bom assim você fazer ilustração, porque o pessoal com chocolate ama muito mesmo. Mas irmãos, uma das generosidades, uma das marcas do Filho de Deus é a generosidade. Porque quem não nasceu de novo, ele é avarento. Ele não consegue ser generoso. Então, a falta de revelação, às vezes, do dízimo e da oferta, é uma evidência de que a pessoa não nasceu de novo. A gente não tem que ficar aqui tentando convencer você de que você precisa, de que não. A pessoa que nasce de novo, no mesmo instante, ela se torna uma pessoa perdoadora e uma pessoa generosa. Ela acaba sendo uma pessoa que contribui.
porque ela nasceu de novo. E ela apenas não contribui, mas ela faz isso com alegria, motivado por amor e não por medo. Porque tem gente que ensina assim: olha, se você não entregar a oferta, se você não entregar o seu dízimo, se você não fazer isso, não fazer aquilo outro, você vai dar para o diabo, você vai dar na farmácia por remédio, o carro vai quebrar, a geladeira vai quebrar. Ele, na verdade, está fazendo uma forma para você entregar com medo. E esse medo que você entrega, a Bíblia diz que Deus, Ele não aceita, Ele não recebe. Mas sabe qual é a oferta que Deus aceita? A que você entrega com gratidão, a que você entrega com generosidade, a que você entrega feliz, motivado por amor, sem medo. Por quê? Primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, verso 7, o apóstolo Paulo, ele fala: cada um contribua segundo tiver proposto no seu coração, não com tristeza ou por necessidade. Por quê? Deus ama quem dá com alegria. Quando você entrega com alegria. Quando você contribui, você entrega com o coração alegre. Irmãos, a Bíblia diz que nós estávamos indo a passos largos para o inferno. Nós estávamos sem rumo, sem direção, sem saída. A Bíblia diz que o Senhor estendeu a mão para nós e nos salvou. Você foi liberto, você foi resgatado. A dívida era impagável, mas Ele te perdoou. Eu estava perdido, o Senhor me encontrou. Você era escravo, a Bíblia diz que Ele te resgatou. Não existe gratidão nisso? Não existe generosidade no coração de uma pessoa que estava perdida, com a família arruinada, acabada, com os filhos nas drogas, casamento a ponto de separar? Agora que eu fui salvo pela graça, a minha alegria é o quê? É ver outras famílias também chegando e sendo salvas. É ver essa igreja de portas abertas. É contribuir com esse ministério. É abençoar essa obra. É abençoar as células. Isso, naturalmente, é o posicionamento de alguém que nasceu de novo. Então, se você nasceu de novo, preste atenção. Deus colocou a generosidade no seu coração. Então você é alguém generoso. Fala assim para o seu vizinho: hoje eu vou pagar. Fala para ele o que você vai pagar hoje. Eu vou deixar de acordo com a sua generosidade. É hoje. Generosidade é o quê? É aquilo que você sente no seu coração, alegria. Hoje, você não oferta para aplacar a ira de Deus. Hoje você oferta porque você tem um coração grato, amém? Hoje você contribui porque você sente alegria. Porque é a lei da semeadura. Você planta e você colhe. É o que a Bíblia diz em 2 Coríntios 9,6. E isto afirmo: aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Quantos aqui querem colher com abundância? Quantos aqui querem desfrutar de uma vida abençoada no Senhor? É só você seguir esses sinais. Você é livre do pecado, você perdoa facilmente e você tem um coração generoso. Mas quando eu falo coração generoso, é em todas as áreas da sua vida. É na sua casa, é no seu trabalho, é com seu filho, é com sua esposa, é com o irmão da sua célula, é com o irmão do seu discipulado. É você ser uma pessoa generosa. Essa semeadura que você faz, o Senhor, Ele vê.
Nós, há muitos anos atrás, época de ceia, a gente vinha para o culto e os irmãos trocavam presentes. Um dava um colar para um, outro dava um brinquinho para outro, outro dava, vou te dar meu sapato. Eu já fui embora do culto descalço. Eu virei para um jovem e falei assim: olha, eu quero te abençoar aqui com os meus sapatos. Vou dar o meu sapato para você e você vai sair por aí pregando o evangelho da salvação. Assim, tem vezes que você tem que fazer coisas que mostram generosidade, porque às vezes só você não falar não diz muita coisa. Para você ser generoso, você tem que meter a mão no bolso e contribuir. Tira aquele escorpião que está lá e mete a mão no bolso e seja alguém generoso. Amém? Porque assim, tem pessoas que ela quer que as outras sejam generosas com ela, mas ela mesmo, ela não é. Chega o aniversário do amigo dela, o que ela faz? Ela dá presente? Não, ela só dá o parabéns. Ela só dá o aperto de mão. Ela vai lá e só parabeniza. Não, parabéns pelo seu aniversário. Mas quando chega no aniversário dela, o que ela fica? Ela fica esperando. Não, alguém vai me dar presente. Mas se ela não deu presente para ninguém, irmão, a vida é assim. É a lei da semeadura. Você planta e você colhe. Deus, Ele quer abençoar você de uma maneira poderosa. Amém? Mas tudo isso que nós estamos falando aqui deve ser movido por quê? Pelo amor. Não adianta você fazer algo sem amor. Porque aquilo que não envolve amor não vale nada. Então, Paulo, ele termina falando, primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, ele fala assim: e ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Por isso, irmão, quando nós vamos contribuir, você vai entregar o seu dízimo, você não tem que ficar fazendo conta do centavo, não, entrega. Deus, Ele falou no seu coração, entrega. Seja generoso, seja alguém que tem um coração para Deus. Porque às vezes as pessoas, elas escutam Deus falar e ela fica assim: não é Deus que está falando comigo não, sai daqui, diabo. Não, irmão, o diabo nunca vai botar nada no seu coração para você abençoar ninguém. O diabo, ele sempre vai colocar no seu coração para você tomar, para você tirar, para você reter de alguém. Agora, para você abençoar, é sempre Deus que vai colocar na sua vida para você abençoar alguém. Amém? Quantos sentem aqui no coração de abençoar alguém? No momento da ceia, eu quero dar oportunidade para você depois, você procurar alguém e abençoar a vida dessa pessoa. Amém? Quantos amam aqui a casa do Senhor? Quantos aqui amam ao Senhor? Quantos aqui amam essa obra? Quantos aqui amam a mensagem do Evangelho? Então hoje eu quero convidar você a fazer parte desse povo mais feliz da terra, do povo que tem uma nova identidade, que tem uma marca de generosidade, facilidade em perdoar e que é livre de toda condenação do pecado. Esse é você, esse é você, esse é você. Você é alguém que nasceu de novo. Então hoje o Senhor está fazendo algo novo na sua vida. Amém, querido? Então, se alguém te perguntar: pastor, qual que é o sinal de alguém que nasceu de novo? São esses 3. Primeiro, não se alegra com o pecado. Segundo, perdoa com facilidade. Terceiro, oferta generosamente. Existe alguém aqui essa noite? Amém? Então fique de pé em nome do Senhor Jesus.